O bebê diabo. Esse é um caso de boato genuinamente brasileiro, originado pelo jornal sensacionalista Notícias Populares, que tem histórico de exageros histéricos. Segundo a mídia, uma criança endemoniada teria nascido no ABC Paulista, com chifres e caudas, enquanto na verdade era só um recém-nascido com deformações físicas. A história do bebê diabo se alastrou pela região metropolitana de São Paulo, o que gerou uma grande histeria por medo da criatura horripilante. Essa foi uma das lendas urbanas mais marcantes dos anos 1970. A maldição do fofão. Por volta de 1986, espalharam-se boatos de que, ao desmontar o boneco do fofão, aquele personagem clássico do programa infantil, Balão Mágico, era possível encontrar uma faca afiada e escondida próximo à cabeça. Essa lenda existe até hoje. Há ainda quem diga que, quando anoitecia, o boneco atacava crianças enquanto elas dormiam. Essa lenda de Mariana, Minas Gerais, é a inspiração para o rito religioso que acontece até hoje na cidade. Conta-se que uma senhora vivia sozinha e passava o dia inteiro olhando a rua. Certa noite, viu uma procissão se aproximar. A velha estranhou, pois nem mesmo os sinais da igreja tocavam, uma coisa que seria comum nos dias de hoje. Mesmo assim, a senhora ficou da janela assistindo. Próximo ao fim do cortejo, uma das pessoas que participavam se aproximou e entregou uma vela para a senhora na janela. Ela guardou e foi dormir. No dia seguinte, quando ela acordou, se deparou com ossos no lugar que tinha deixado a vela. O desfecho da lenda varia muito. Algumas versões dizem que a velha morreu, outras que a alma voltou para buscar os ossos. No fim, não importa, porque a procissão das almas não pode ser vista pelos vivos. O Capa Preta. Na década de 1970, os moradores de Juiz de Fora, Minas Gerais, teriam sido aterrorizados por um homem misterioso que andava pela cidade coberto com uma capa preta. Como se isso já não fosse bizarro o suficiente, houve ainda relatos de pessoas atacadas por esse mesmo ser obscuro. A população, claro, entrou em pânico. Grupos de habitantes se formaram para caçar o tal capa preta, e o resultado de fazer justiça com as próprias mãos foi completamente desastroso. Pessoas que não tinham nada a ver com a história, como o padre, confundido por causa de sua batina, foram castigadas. Até mesmo o exército tentou resolver o mistério, mas o caso pareceu se resolver sozinho, pondo um fim nesta história. Gangue dos Palhaços. Você deve ter visto na internet e provavelmente se aterrorizado com a história de palhaços macabros que apareceram em vários países, inclusive no Brasil. Há alguns anos, uma Kombi azul circulava pelo Brasil sem levantar suspeitas. Reza a lenda que os garotos foram alvo da gangue dos palhaços, que roubavam os órgãos. Esses bandidos aproveitariam a empatia em que as crianças têm pela figura cômica para fazer algo pior com elas. Essa história foi tão disseminada que vários palhaços perderam seus empregos e sofreram até ameaças. Bela da Meia-Noite, também conhecida como Mulher de Branco ou Noiva Fantasma, é uma lenda do folclore mundial, muito comum entre viajantes e motoristas de caminhão, famosa principalmente na América do Sul. A lenda
conta a história de uma mulher que aparece vestida de noiva na beira da estrada, pedindo carona aos motoristas que passassem por ali. Se o motorista não parar, ao olhar pelo retrovisor, ele verá a moça sentada no banco de trás do seu carro, encarando-o pelo espelho. A história é famosa por ter sido possível causa de acidentes rodoviários, transformando alguns trechos de estrada em locais supostamente amaldiçoados. Em 1995, um animal misterioso começou a aparecer no Brasil. Ovelhas e cabras foram encontradas mortas, com o sangue totalmente drenado. O animal responsável pelos incidentes foi batizado de chupa-cabra. Em espanhol, é chamado de sugador de cabras. O chupa-cabra era considerado um animal pequeno, com pele cinza, olhos vermelhos e dentes e unhas afiados. Ele tinha um longo focinho e uma cauda curta. Algumas pessoas que viram o chupa-cabra acreditavam ser um alienígena, enquanto outras afirmavam que se tratava de um animal selvagem. Isso destaca que as descrições do chupa-cabra eram baseadas em crenças e interpretações diversas, tornando uma lenda. O chupa-cabra causou medo e pânico em várias cidades brasileiras. Os fazendeiros armaram armadilhas para o animal, mas ele nunca foi capturado. Em 1997, a lenda do chupa-cabra começou a desaparecer e os relatos e aparições do animal se tornaram cada vez mais raros. Este animal é uma criatura misteriosa que tem sido vista em muitos países da América Latina. Não há evidências científicas que comprovem a existência do chupa-cabra, mas os relatos de aparições continuam a surgir. Assim, o mistério do chupa-cabra permanece até hoje.